Olá, pessoal! Nesta aula eu vou esclarecer para vocês o que é uma análise sintática. Eu sei que vocês estão ansiosos. Então, gente, o que acontece? Às vezes o aluno se depara com um enunciado assim, faça uma análise morfológica do contexto abaixo. E ele não sabe o que é morfologia. Ou então, faça uma análise sintática da frase abaixo e não sabe o que é análise sintática. Então, eu estou aqui para diferenciar isso para vocês. Vamos lá. Primeiramente, vamos partir da morfologia. Quando você era pequenininho, sabe, estava lá no seu quarto aninho, a professora sempre trabalhou com vocês, primeiramente, morfologia. Mas a gente não sabia. O que acontece, gente? A palavra fora do contexto é a morfologia. Aqui eu coloquei para vocês uma listinha, olha, sorvete, carro, casa, lápis, planeta, buraco, tudo isso são substantivos. Agora, cantar, viajar, vender, namorar, são verbos. Bonito, feio, triste, alegre, bravo, velho, novo, são adjetivos. Essas palavras são classificadas assim morfologicamente. Dentro da morfologia, então, bonito é um adjetivo, menino é um substantivo, vender é verbo. Ok, mas para fazer uma análise sintática, você vai ter que agora encaixar essas palavras dentro de uma frase. Então, gente, a análise morfológica, forma, é a forma da palavra, é o que a palavra é fora de um contexto. Dentro de um contexto, se você for analisar a palavra dentro do contexto, você tem uma análise sintática. Como assim? Olha só, primeiramente nós temos que saber, né, que na análise, para analisar, fazer uma análise sintática, você tem que ter uma frase. Então é a palavra dentro do contexto da frase. Só relembrando, porque nós já vimos essa aula, silêncio é uma frase nominal, porque não tem verbo, silêncio é um substantivo. Depois, João está viajando para o exterior. É uma oração já, aqui você tem uma oração apenas, porque você tem uma locução verbal, e é um período simples, porque é uma locução verbal, então você conta como uma oração. E aqui, João está viajando para o exterior, e eu fiz várias encomendas de perfumes para ele trazer quando ele voltar. Então aqui, olha, até grifei os verbos para vocês. Você tem 4 verbos, 4 orações de todo um contexto que vai, assim, que gira em volta da oração, e você tem um período composto. Ok, isso, vocês têm uma aula sobre isso. Período simples, você tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Período composto, você tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal dentro do período. Lembrando que você conta o número de períodos por pontos finais. Ok. E dentro desse contexto que nós fazemos análise sintática. Então, pessoal, a análise sintática é a análise da palavra dentro da frase, dentro da oração. Aqui, olha só, uma palavra que é um substantivo, dentro de uma frase, ele pode ser o sujeito ou pode ser o predicado. Vamos ver. João comprou uma cama de madeira. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a análise sintática. Se eu fosse fazer análise morfológica, eu ia falar, Mirelle, João é substantivo, comprou é verbo, uma é artigo indefinido, casa é substantivo, e assim vai. Agora, dentro do contexto, na análise sintática, eu tenho o seguinte, João é o sujeito, é quem manda no verbo. João, sujeito. Comprou é verbo, mas que tipo de verbo? Verbo transitivo, porque ele exige complemento. Você faz uma perguntinha para ele. Comprou o quê? Então, pessoal, é verbo transitivo direto. E o objeto direto? Uma casa de madeira. Então, gente, a análise sintática é quando você analisa a palavra dentro de um contexto. E esse contexto vai ser a frase. Então, a análise sintática é a análise dos elementos dentro da frase. Veja, se eu fosse mais a fundo ainda nessa análise sintática, eu veria que uma é o adjunta de nominal, porque é tudo que sobra dos núcleos. E de madeira também um adjunta de nominal, porque dá qualidade à casa. Vocês têm uma aula só sobre adjuntos adnominais e complementos nominais. Espero que tenha ficado claro que morfologia é a análise da palavra fora de um contexto, se ela é um substantivo, um adjetivo, um artigo ou um verbo.
E análise sintática é quando você coloca as palavras dentro de uma frase e analisa a função dessas palavras na frase. Então fiquem ligados, tem um monte de exercícios para vocês aí e até mais.